Está na hora de viajarmos pelos 5 continentes na Rádio Observador. Já sabe que é aqui que todas as semanas analisamos a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno. Bom dia mais uma vez. Bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. Bom dia. Bom, esta semana começamos com a retaliação de Israel contra o Irão. Foram lançados vários drones que atingiram uma base militar no centro do país. Bruno, até onde é que irá esta escalada? Bem, não sabemos muito bem, aliás, nem sequer sabemos se foram exatamente drones ou até mini-drones, como disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, mas isso provavelmente é um sinal de que o Irão não vai retaliar, portanto está a minimizar o ataque, mas, por exemplo, há quem ponha a hipótese que até tenha sido um sistema de mísseis que Israel tem, mas em todo caso foi um ataque bastante mais contido e que Israel apresentou, portanto as fontes oficiais israelitas, ao contrário das iranianas, dizem foi um ataque 10 vezes mais pequeno em termos de número de projéteis que foram lançados sobre o Irão, mas que foi 10 vezes mais eficaz e sobretudo aqui a questão é que realmente teve como alvo uma base militar, ou seja, no fundo um daqueles alvos que fomos falando ao longo da semana seriam ideais para sinalizar que realmente o objetivo de Israel não era um ataque em grande escala contra o Irão, que inclusive podia voltar até a população iraniana contra Israel e aproximá-la mais do regime. Sabemos que não tem sido exatamente o caso, não é? Tem havido enormes protestos no Irão que têm sido violentamente reprimidos. Além do mais, podia, no fundo, levar a uma escalada para uma guerra regional em grande escala, claro, envolvendo duas das principais potências militares do Médio Oriente. Portanto, para já, Israel parece ter evitado isso. Entretanto, nas últimas horas surgiram também notícias de um ataque contra uma base de milícias pró-iranianas no Iraque e, portanto, isso também seria outro alvo, digamos, que fazia sentido neste contexto, no fundo, para sinalizar que aquele que seria o grande objetivo do Irão com este ataque era deixar claro que Israel não poderia continuar a atacar, no fundo, a presença externa do Irão através destas várias milícias, destes vários grupos armados. O mais conhecido é o Hezbollah, os Houthis, mas, por exemplo, no Iraque também há várias milícias pró-iranianas bastante importantes, que, no fundo, Israel não se sentiria intimidado e continuaria a lidar militarmente com essa ameaça potencial, como entendesse. E, portanto, para já, os sinais parecem ser de que realmente essa escalada está controlada e será evitada. Mas não sabemos se Israel vai fazer mais ataques e onde. E como temos visto, a situação é dinâmica, não é? E, portanto, aparentemente, e apesar de tudo, e terminava com esse ponto, algo que fica aqui mais uma vez claro, é que não parece ser a vontade nem do regime iraniano, nem do governo israelita, apesar de algumas especulações nesse sentido, ter aqui uma escalada descontrolada, no fundo arriscar um conflito em grande escala contra um inimigo que é realmente bastante perigoso. Ou seja, para Israel o Hamas é um inimigo complicado e com o qual, aliás, ainda não conseguiu lidar completamente, mas obviamente o Irão é um inimigo muito mais perigoso e para o Irão também Israel é um inimigo bastante perigoso. Portanto, o regime iraniano precisou de mostrar aqui fazer uma prova de força. O governo israelita também precisou demonstrar que não se deixa completamente condicionar pela pressão externa e que responde ao Irão quando é atacado, mas apesar de tudo tentaram fazê-lo de uma forma relativamente contida que evitasse uma escalada descontrolada. Bruno, vamos à guerra na Ucrânia e com aviso urgente, o diretor da CIA diz que sem ajuda a Ucrânia pode cair até ao final de 2024. Esta previsão é feita numa altura em que estão congelados os apoios no Congresso norte-americano. Bruno, o Partido Republicano e os Estados Unidos ainda são fiáveis ou podemos considerá-los como fiáveis como aliados da Ucrânia? E eu levava a questão ainda mais longe, que é, será que são fiáveis como aliados, não é? Ou será que são fiáveis para os aliados, nomeadamente para os aliados europeus, por exemplo, como Portugal, mas para aliados em várias partes do mundo, como, por exemplo, Taiwan, que é um aliado de facto, não é? Ou o Japão, por exemplo, ou as Filipinas. E, portanto, e aqui eu falo do Partido Republicano, não por qualquer, digamos, tipo de antipatia política ou ideológica, mas porque realmente é o partido que, desde a ascensão de Donald Trump, portanto, basicamente desde 2016, começou a quebrar aquilo que tinha sido um consenso de muitas décadas em relação a algumas grandes prioridades na política externa, na ação externa e também
no sistema de alianças dos Estados Unidos, basicamente desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não quer dizer que não houvesse divergências entre os partidos e mudanças na política externa americana entre diferentes presidentes, claro. Mas em alguns aspectos fundamentais, por exemplo, a importância crucial da NATO ou a importância crucial da segurança europeia, da estabilidade da ordem europeia, a partir de 91, no fundo, o apoio americano à construção de uma ordem europeia que integrasse os países que antes faziam parte do Bloco Soviético e que agora eram países livres, democráticos e, portanto, queriam definir a sua própria política externa, a sua própria política de alianças. Portanto, tudo isso começou a ser posto em causa de forma muito radical por Donald Trump e, digamos, o culminar disso é realmente este bloqueio da ajuda militar americana à Ucrânia, que é absolutamente vital para esse país. Aqui a referência ao diretor da CIA tem alguma importância porque William Burns, digamos, não é qualquer diretor da CIA, é alguém com muitas décadas de experiência como diplomata. Portanto, ele era realmente um diplomata, não era um espião disfarçado diplomata. Teve mais de 30 anos de carreira, chegou a ser o número 3 do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Departamento de Estado americano, antes de se reformar. Foi também responsável de um grande think tank, digamos, bipartidário, daqueles que não tomam posição, digamos, ideológica, o Carnegie Endowment, e, portanto, é visto como alguém bastante diplomático, bastante ponderado, portanto, que tem um grande crédito também em termos das elites políticas americanas, portanto, e conhece também muito bem a realidade desta região, nomeadamente foi também embaixador na Rússia. E, portanto, acho que não é por acaso que este aviso surge exatamente neste contexto de bloqueio no Congresso ou de potencial desbloqueio, porque realmente há a possibilidade, finalmente, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes agendou a votação destes pacotes de ajuda exatamente para sábado, para hoje, e, portanto, vamos ver se finalmente isso é desbloqueado. Depois teremos de ver quais são as implicações, porque já há, digamos, rumores na imprensa americana de que isso pode levar a um voto de afastamento dentro do grupo parlamentar republicano, digamos assim, do seu líder, e, portanto, vamos ver se isso se concretiza. O que é evidente é que, realmente, o Partido Republicano tornou-se muito menos previsível e isso significa que, tendo em conta o enorme peso do Partido Republicano na política americana e a necessidade de compromissos muito frequentemente também na política americana, isso torna os Estados Unidos um aliado menos fiável do que no passado. E isso é algo com que todos os aliados vão ter de lidar, inclusive países como Portugal. Vamos agora viajar até a África e desta vez viajamos literalmente porque estás na África do Sul, não é, Bruno? É até aí que vamos porque há eleições à vista, mas também vários problemas sociais. Falta de água, uma onda de calor também, a Zâmbia está também a ser afetada. Bruno, pergunto que impacto é que isto tem na região? Sim, realmente estou aqui de visita à África do Sul para uma conferência que, no fundo, junta o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril e também o aniversário do 27 de Abril, que é o dia do fim do apartheid, vamos dizer assim, da libertação de Nelson Mandela e, portanto, o dia da liberdade na África do Sul. Portanto, há aqui uma proximidade interessante e há realmente muitas influências mútuas. Houve uma dimensão africana no 25 de Abril e depois isso também teve grandes implicações na evolução do resto da África e, em particular, da África Austral. É realmente uma campanha muito viva, portanto já se vê em cartazes por todo lado. As eleições serão a 29 de maio. A África do Sul é realmente um país que se destaca em África, nomeadamente por uma economia muito dinâmica e que funciona muito bem em muitos aspectos, mas apesar do fim do apartheid, a partir de 1994, isso não resolveu todos os problemas, nomeadamente não resolveu, por exemplo, as enormes desigualdades, o enorme nível, digamos, de pobreza, que sendo ainda assim mais baixo que na maior parte do resto da África, não deixa de ser aqui muito visível e muito gritante, precisamente por esse nível elevado de desigualdade. E, portanto, isso gera bastante insatisfação, que foi ainda aumentado por essas questões que referiste, ou seja, chegou a haver povoações aqui na África do Sul que tiveram 18 dias sem água corrente, mesmo na capital, mesmo em Joanesburgo, nas principais cidades, havia racionamento de água durante horas e de eletricidade também. Aparentemente dizem que nas últimas semanas, que não é coincidência, pelo menos aqui na zona de Joanesburgo, essa questão parece estar resolvida,
temporariamente, mas realmente é um dos principais temas na campanha. Está muito ligado também ao tema da corrupção, portanto, a ideia de que houve investimentos que não foram feitos ou devidamente feitos, por exemplo, na rede elétrica ou na rede de águas por causa de desvios de dinheiro. E estas eleições são especialmente relevantes porque a África do Sul é realmente uma democracia, portanto, o partido dominante desde 1994 tem sido sempre o ANC, tem sido sempre ele a vencer com maioria absoluta, mas ninguém contesta que são realmente eleições justas e livres. Há vários partidos da oposição, surgiu até agora um novo, liderado pelo Jacob Zuma, antigo presidente e antigo membro do ANC, e, portanto, as sondagens apontam que o ANC pode realmente perder pela primeira vez a maioria absoluta e ser forçado a algum tipo de coligação. Portanto, vamos ter de acompanhar com muita atenção essas eleições e isso poderá ter algum impacto importante na sua política interna, provavelmente levando a uma certa viragem para um populismo mais de esquerda, é onde está a haver maior crescimento de partidos da oposição, se calhar com consequências mais para a economia sul-africana, e eventualmente também com algum impacto na política externa, com uma viragem ainda mais, digamos, para o sul global, para os BRICS, etc., e o maior afastamento em relação aos países ocidentais, mas teremos de verificar se isso realmente se confirma a 29 de maio. Claro. Bruno, na América Latina também, sobressalto, temos um conflito diplomático entre o Equador e também o México, mas também temos novas sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, que anexou agora formalmente a parte da Guiana. Estes dois pontos de crispação aqui na América Latina são graves? São graves, há alguns outros, digamos, talvez menos graves e menos visíveis, mas estes dois são particularmente graves e de facto, apontam para um problema que é, durante muito tempo, a América Latina queixava-se e era, de facto, um pouco periférica em termos do contexto global, ou seja, não era um palco de importância crucial em termos dos grandes conflitos mundiais, mas isso tinha uma certa vantagem, nomeadamente evitou grandes conflitos armados no continente americano e grandes conflitos entre Estados. Não é? No fundo, o grande problema da América Latina, e continua aliás a ser, eram os níveis elevados de violência, mas violência ligada à criminalidade, portanto violência ligada à segurança interna. Mas realmente não se ganha nada em acrescentar a isso ainda esta outra dimensão de conflitos entre Estados. Isto está muito associado também a uma crescente polarização, portanto não houve realmente uma onda rosa, uma onda de esquerda ou uma onda de direita. O que tem havido é eleições muito desencontradas, portanto presidentes muito à direita, como Noboa no Equador ou Milei na Argentina, presidentes muito à esquerda, como por exemplo o presidente Obrador no México. E, por exemplo, a questão aqui entre o Equador e o México tem muito a ver com isso. Um vice-presidente que foi acusado de corrupção e outros crimes, que foge à justiça, refugia-se na embaixada no México. O México faz declarações, o presidente mexicano considerá-lo um prisioneiro político, que realmente não seria aqui o caso. E depois o Equador reage também, violando de forma grosseira um dos pilares da lei internacional, que é a questão da imunidade das embaixadas, que tem estado bastante em crise nestas últimas semanas, aliás, o que mostra que realmente estamos aqui num contexto também global de pouco respeito pelas normas da ordem global existente. E, portanto, houve essa crise com a invasão da embaixada mexicana no Equador. São países que não têm fronteira, mas em todo caso estão de relações completamente cortadas. E depois temos este outro dado que é, no contexto das eleições na Venezuela, o regime de Maduro exclui completamente a oposição, portanto viola os acordos que foram até mediados pelo Brasil e que tinham levado os Estados Unidos a levantar as suas sanções. Portanto, os Estados Unidos voltam a impor sanções, o que será terrível para a economia venezuelana, que já está num estado miserável, mas o regime claramente não vê isso como uma prioridade, a questão da qualidade de vida da sua população, e prefere apostar neste populismo nacionalista e, portanto, anexar formalmente 2/3 do território de um país vizinho, bastante mais pequeno, bastante mais fraco. Vamos ver se isso não vai levar, a certo momento, a um conflito armado entre os dois, porque esses são realmente países vizinhos. Esperemos que não. Para já parece ser só retórica populista eleitoral do regime de Maduro, mas o risco claramente existe. Bruno, damos agora um salto à Ásia, foi isso que também fez Olaf Scholz. O chanceler da Alemanha e o presidente da Indonésia estiveram de visita à China. Bruno, pergunto, são apenas mais 2 visitas como quaisquer outras ou trazem água no bico? Bem, são visitas próximas, embora não tenham ido os dois visitar ao mesmo tempo, mas realmente são significativas, são importantes neste sentido, que é a Indonésia é o principal mercado no contexto
do mercado regional mais importante na Ásia para a China, que é a ASEAN, portanto este grande mercado regional do Sudeste Asiático, esta grande organização regional do Sudeste Asiático, e a Alemanha é obviamente o principal mercado também e o principal ator económico, vamos dizer assim, na Europa, ou seja, no contexto da União Europeia, o outro grande mercado regional fundamental para a China. E realmente isto mostra que a China pós-Covid, a China de Xi Jinping, continua a considerar fundamental e faz bem em fazê-lo, porque é realmente assim, para o seu crescimento económico, para a estabilidade do regime, que vem muito desse crescimento económico, realmente manter estes mercados externos que são cruciais para um país que é o grande país exportador neste momento a nível internacional. A Indonésia tem procurado aqui algum equilibrismo, por exemplo, recusou de forma educada, de forma polida, o convite para integrar os BRICS, porque isso seria visto como uma colagem excessiva à China, mas procura manter relações muito boas com a China, sobretudo a nível económico e de investimento. O presidente que está agora de saída, Joko Widodo, nomeadamente foi pedir apoio à China de investimento chinês para a construção da nova capital. A Indonésia vai ter uma nova capital na ilha de Bornéu. E realmente isto também reflete o facto dos Estados Unidos estarem a ter dificuldade a competir com a China no Sudoeste Asiático, sobretudo ao nível económico. Este novo protecionismo, este novo nacionalismo económico, que era muito acentuado com Trump, mas que também se manteve em muitos aspectos de uma forma um pouco mais diplomática, mas com Biden, realmente limita aí a capacidade de influência dos Estados Unidos e de conter a ação da China, porque economicamente os Estados Unidos são um parceiro muitas vezes menos interessante do que a China. No caso da Alemanha, estamos a falar de 10 anos de uma parceria estratégica, foi isso que justificou a ida do chanceler, e apesar da Alemanha querer reduzir alguma coisa à sua dependência da China, esta ideia de de-risking em alguns setores críticos mais importantes, por exemplo, para a dimensão de segurança, mas quer também deixar bastante claro, e esta visita tinha esse objetivo, que isso não significa que queira cortar relações económicas. Claro. Aliás, os Estados Unidos também mantêm relações económicas extremamente intensas, apesar de todos os problemas com a China. Voltaram a ter um número recorde de relações económicas bilaterais no ano passado e, portanto, a Alemanha claramente quer seguir esta via de procurar aqui algum equilíbrio. Do meu ponto de vista, com um problema que é a China é muito protecionista também, portanto esse foi um dos principais temas na agenda, prometeu abrir um pouco mais o mercado em alguns setores, nomeadamente agrícolas. Vamos ver se isso concretiza. É um dado recorrente nas relações entre a Europa e a China desde o século XVI, desde a chegada dos portugueses, é os europeus procurarem que o governo chinês abra o seu enorme mercado, e muitas vezes sucessivos governos chineses a resistirem a isso. E um outro elemento, do meu ponto de vista, e terminava com esse aspecto, tem a ver também com toda esta preparação para uma possível reeleição de Donald Trump. Os alemães gostam muito de preparar as coisas com o tempo, como nós sabemos, são muito organizados. E realmente, num contexto de uma nova presidência de Donald Trump, portanto, uma América com a qual não se pode contar, que tem uma visão completamente pragmática e transacional das relações internacionais e das relações económicas, se calhar os países europeus têm de voltar a apostar um pouco mais na China, ou pelo menos mostrar aos Estados Unidos que têm alternativas. E, portanto, se os Estados Unidos não estão assim tão interessados em boas relações com a Europa pode apostar mais em melhores relações com a China, com o grande rival dos Estados Unidos. E Bruno, muito rapidamente, vamos terminar ainda na Ásia, porque começou a maior eleição do mundo na Índia. São cerca de 970 milhões de eleitores. Como é que isto funciona com tantos eleitores? Bem, é realmente extraordinário. Portanto, são mais de 6 semanas de votações, em 7 voltas. São quase 1.000 milhões de eleitores, como referias. Só teremos os resultados, em princípio, em julho, mas realmente é um espetáculo extraordinário no momento em que as democracias muitas vezes estão em crise e também há alguns aspectos que obviamente podem ser criticados na Índia. Por exemplo, o atual Primeiro-Ministro Modi tem uma política muito populista, muito identitária, ligada ao hinduísmo. Isto também vai ser um teste ao peso disso em zonas onde isso é menos popular, por exemplo, no sul da Índia, que é bastante mais rico, entre as mulheres, por exemplo, que também são menos sensíveis a esse tipo de argumentos. Por outro lado, Modi combina isso com uma percepção de uma grande eficácia na governação, pelo menos comparada com os seus antecessores, e também, nomeadamente, na governação económica.
Portanto, vai ser um teste muito importante realmente ao Primeiro-Ministro atual e ao seu poder, mas é, sobretudo, diria eu, uma prova de vida da democracia no chamado Sul global, onde muitas vezes é dito que isso é impossível, que é incompatível, digamos, com um contexto que não seja o da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, onde, aliás, a democracia também tem atualmente alguns problemas, não é? É realmente um regime, por natureza, bastante vulnerável, sujeito a problemas, que está longe de ser perfeito, mas que assume a sua imperfeição, mas que claramente continua a ter grande capacidade de atração, mesmo num país como a Índia, que realmente não é, obviamente, um país ocidental. E, portanto, é uma eleição muito importante. A Índia é um ator cada vez mais importante na política regional, na Ásia e na política global, mas também tem esta outra importância para mim, que é demonstrar que as democracias, apesar de tudo, continuam a ter alguma vitalidade, alguma capacidade de atração fora do seu núcleo original na Europa Ocidental. Bruno, muito bem, hoje não temos mais tempo, voltamos para a semana para mais um 5 Continentes. Até lá, obrigada. Até lá, Bruno. Obrigado, bom fim de semana.